Olá, vamos para o encerramento, da ministração, ao qual nós começamos, no livro de 1 Samuel, vencendo gigantes, E nós vamos para o encerramento aqui. Nós passamos por vários gigantes que Davi venceu, sendo o primeiro gigante, o gigante da procrastinação, deixar para depois o que você pode fazer hoje. Depois nós passamos pelo gigante da preguiça, Depois o gigante da desobediência. Falamos do gigante da falta de identidade, que rouba aquilo que nós somos e fomos chamados para fazer. E também falamos do gigante do medo, que rouba o nosso propósito, E agora nós vamos encerrar. Vemos que Davi usou somente uma pedra para matar um gigante. E Deus foi com ele. Porque Davi, ele se colocou dentro da vontade de Deus, ele sabia quem Deus era na vida dele, das experiências a qual ele tinha passado, e ele foi confiante que não era na força do braço dele que ele iria fazer e nem vencer, mas na força do Senhor, que o Senhor iria com ele, Então, ele pegou 5 pedras no riacho, usou somente uma. Mas dentro dessas outras 4 que sobraram ao longo da vida de Davi, ele teve que vencer vários gigantes, Todos esses gigantes ao qual eu falei, principalmente o gigante da identidade do medo, que vem diretamente para roubar aquilo que nós somos e nascemos para fazer. Então, nós precisamos entender que diante da nossa vida, nós iremos ter desafios e ter gigantes a enfrentar, mas como Davi fez, ele não parou somente no gigante Golias, ele enfrentou os outros gigantes ao qual se levantou, mediante ao processo ao qual ele estava passando antes de se tornar rei. Então, nós precisamos entender, nada acontece da noite para o dia, Existe um tempo determinado para que o propósito perfeito de Deus se cumpra. E a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, as coisas boas e as coisas ruins, elas irão cooperar para que o propósito e as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. E o que nós temos que fazer mediante a isso? Romper, ser constantes na nossa caminhada e entender que o Senhor, Ele está cuidando de tudo, Ele vai na frente, Ele vai pelejando, Ele vai destravando as batalhas. Mas nós precisamos nos colocar, como Davi fez, confiante, com a fé, que Deus ele está pelejando por nós, não é na força do nosso braço. Nós precisamos sim ser diligentes todos os dias, acordar e fazer o que tem que ser feito, mas o que o Senhor tem que fazer, somente Ele pode fazer. Então, nós temos que ir aonde as nossas mãos alcançam. Então, eu vou aonde a minha mão dá conta de alcançar. O que a minha mão não alcança é o Senhor quem faz. Então, o possível cabe a mim. O impossível é Deus quem faz. E eu tenho que fazer o quê? Confiar. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, você não vê, mas você crê que vai acontecer. Essa é a nossa fé. Aos nossos olhos naturais parece impossível, mas na vontade de Deus se torna totalmente possível, porque Ele é o Deus que fez todas as coisas e criou todas as coisas. Então eu preciso entender que é através da fé, mesmo que os meus olhos naturais não vejam, os meus olhos espirituais creem que Deus é um Deus verdadeiro e fiel. Então tudo tem um tempo determinado, para acontecer na nossa vida. Então, que você fique com essa palavra, com esse versículo que está lá em Romanos 8:28, que tudo irá cooperar para que a promessa se cumpra. Seja determinado, seja corajoso, impulsione, aquilo que Deus irá fazer na sua vida e não desista. Não desista no meio do caminho, não desista quando vier uma palavra de derrota, uma palavra de desânimo, uma palavra que te leve a ficar triste, chateado. Não desista, creia. Creia que o Senhor, Ele está trabalhando, está fazendo, mas existe uma hora e um tempo determinado para todas as coisas. Que Jesus te abençoe e que nós venhamos, cumprir e viver a vontade de Deus em nome de Jesus.